Boa tarde a todos. Meu nome é Juan Sartori e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o tema que eu venho me debruçando nos últimos tempos. Falar um pouco sobre o arco norte da faixa de fronteira do Brasil como a nova fronteira da exploração mineral. Antes disso, é importante mencionar que eu sou orientado pela professora Rebeca Steinman. Então, a mineração ela está atrelada ao processo de desenvolvimento do Brasil e também sobre o processo de ocupação do nosso território, e diz muito sobre a inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. Atualmente, o Brasil vem se destacando no cenário mundial como um dos principais produtores e exportadores de minerais metálicos. Como a gente pode ver aqui no gráfico à esquerda, onde mostra a nossa balança comercial, a gente consegue perceber a importância de minerais metálicos como o minério de ferro, o cobre e o ouro na nossa exportação. Então, dessa forma, a gente consegue perceber um aprofundamento do cenário neoextrativista ultraliberal, já mencionado por alguns autores como Vanderlei, Bruno Milanês e outros. Esse cenário neoextrativista ultraliberal prevê a exportação de produtos primários com pouco ou nenhum beneficiamento. Então, a gente consegue fazer uma confluência com o processo de desindustrialização do nosso PIB, onde cada vez mais a indústria tem menor participação nele. Então, consequentemente, também temos uma reprimarização da economia, onde a gente pode ver aqui no gráfico à direita. Então, o trabalho tem como objetivo geral analisar o avanço da mineração no arco norte da faixa de fronteira do Brasil e, ao longo da sua construção, algumas questões foram surgindo. A primeira delas é como a interdição da faixa de fronteira e a presença de unidades de conservação em terras indígenas influenciam o avanço dessa nova fronteira mineral. Também quem são os interessados em conseguir títulos autorizativos sobrepostos à faixa de fronteira e qual ou quais minérios despertam mais interesse na região. Então, o trabalho ele ganha relevância, primeiro pelo fato da legislação diferenciada ao tramitar um processo minerário em faixa de fronteira, a gente vai abordar isso melhor daqui a pouco, também pela presença de 82 unidades de conservação e 135 terras indígenas no arco norte da faixa de fronteira. E também pelo fato de pesquisas anteriores apontarem a mineração como um dos maiores vetores de pressão e ameaça sobre essas unidades de conservação e terras indígenas da faixa de fronteira. Então, para atingir nossos objetivos, primeiro foi realizado o levantamento bibliográfico pertinente ao escopo do trabalho e, no segundo momento, foi realizado o levantamento e a sistematização de mais de 4.680 processos minerários ativos que estão no banco de dados do Sistema de Informação Georreferenciada da Mineração, vinculado à nossa Agência Nacional de Mineração. Também foi realizado o levantamento de informações em sites institucionais, também a elaboração e análise de gráficos e mapas que serão apresentados a seguir. Então, para dar início, é importante a gente situar o marco legal dos processos minerários, né? Primeiramente, os nossos recursos minerais que estão no nosso subsolo, eles são, conforme previsto na Constituição Federal de 88, são de propriedade da União e compete exclusivamente a ela a administração desses recursos. Então, são previstos alguns diferentes regimes de aproveitamento desses recursos minerais. Primeiro, o grande grupo que nós sistematizamos são os títulos autorizativos. O que é um título autorizativo, Juan? É quando o proprietário do título já está autorizado a interferir sobre a área do processo. Então, nós pegamos todas as fases que se encaixam nessa metodologia e colocamos aqui. Autorização de pesquisa, licenciamento, enfim. Já os requerimentos, o requerente ele detém apenas uma expectativa do direito a minerar. Então, qualquer atividade sobre o território será considerado crime ambiental e usurpação do patrimônio público antes que ele receba um título autorizativo. Então, os requerimentos são todos esses aqui que estão aqui postos. Requerimento de pesquisa, de lavra, enfim. Agora, abordando um pouco melhor sobre os processos minerários, como eles tramitam na faixa de fronteira. Quais são as grandes diferenças? Primeiramente, é importante situar o tamanho da faixa, enfim. Ela ocupa 27% do nosso território, ela está sobreposta a 11 estados, 588 municípios e mais de 10 milhões de habitantes, cerca disso, né, segundo o censo de 2010, estão sobrepostos a ela. Então, a grande diferença ao tramitar um processo minerário na faixa de fronteira é o fato do prévio assentimento do Conselho de Defesa Nacional, o CDN. Sem ele, você não consegue um título autorizativo na faixa. Então, a gente vai ver como isso se desdobra um pouquinho melhor daqui a pouco. Além disso, além do consentimento prévio do CDN, outras condições devem ser cumpridas, como, por exemplo, se a mineradora quiser um título autorizativo, 51% do seu capital deve pertencer a brasileiros, 2/3 dos trabalhadores devem ser brasileiros e a administração e a gerência da empresa deve ter também maioria de brasileiros, certo?
Agora, a gente organizou esse quadro aqui com alguns argumentos para a flexibilização ou não da mineração em faixa de fronteira. Então, nós trouxemos primeiramente aqui alguns argumentos contrários que são emanados por ambientalistas, movimentos sociais, indígenas, enfim, que são contrários à flexibilização da mineração em faixa de fronteira. Primeiro argumento que surge é que não basta flexibilizar somente a mineração em faixa de fronteira, já que boa parte dela está sobreposta a outros territórios especialmente protegidos da mineração, como as unidades de conservação de proteção integral e as terras indígenas. Então, é um argumento que surge. E o segundo deles é que não basta só também flexibilizar a mineração, visto que falta infraestrutura para se minerar em diversas regiões da faixa de fronteira. Então, junto com a mineração, deveria chegar também um processo de desenvolvimento regional, enfim, que a priori não existe. Então, além disso também, se flexibilizada, a faixa de fronteira deixaria de ser uma camada adicional de proteção às unidades de conservação e às terras indígenas, fazendo assim avançar impactos socioambientais a essa região, certo? Já alguns argumentos a favor da flexibilização da mineração, eles são emanados principalmente por empresários, né, ligados ao ramo da mineração, e alguns políticos que fazem esse lobby, né, com esses dos empresários também. Então, o primeiro dos argumentos deles é o tamanho da faixa, né, que atualmente é de 150 quilômetros da linha de fronteira para o interior do nosso território, e que eles argumentam que essa faixa, se fosse um país, seria o terceiro maior da América do Sul. Então, eles primeiramente visam a diminuição dessa faixa, né? Além disso, eles argumentam também que há mais de 2.480 ocorrências minerais catalogadas pela ANM nessa região do nosso território e que o tempo para ser concedido um alvará de pesquisa pode ser até 15 vezes maior do que fora da faixa, por conta daquele assentimento prévio do CDN que eu mencionei lá no slide anterior, certo? Além disso, eles também reclamam daquela incompatibilidade da restrição ao capital estrangeiro que acontece à faixa, por conta dela ser um território de soberania nacional, vigente restante ao território do resto do país, certo? Então, agora eu vou falar um pouco da evolução espaço-temporal desses processos minerários que a gente sistematizou, né? Importante, primeiro, a gente enxergar que o número de requerimentos é muito superior, chega a ser 3 vezes superior ao de títulos autorizativos, por conta da dificuldade de se conseguir uma autorização na faixa de fronteira, por conta do assentimento prévio, de todas aquelas outras legislações que devem ser cumpridas, certo? Outra coisa que a gente conseguiu enxergar é que a maior parte, 58%, para ser mais preciso, dos processos minerários ativos, eles foram protocolados na ANM a partir de 2000. Então, fazendo coincidir com um momento de boom das commodities. Então, ali no segundo governo FHC, passando pelo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, essa tendência de crescente de protocolização de novos processos minerários, certo? Então, agora partindo para uma cartografia, né, desses processos minerários, a gente consegue perceber, em mapa aqui realizado por mim, que 2 estados se destacam, né, nessa presença de processos minerários. É o estado do Pará, que apesar de ter poucos municípios sobrepostos à faixa de fronteira, tem o maior número de processos minerários ativos, e também o estado de Roraima. Então, além disso, outra coisa que a gente conseguiu perceber, né, analisando esse nosso mapa, é que a maior parte dos títulos autorizativos ele se encontra aqui, ó, na borda da faixa de fronteira, principalmente no estado do Pará, dando a entender que pode haver aqui um movimento de frente, né? Então, com o passar do tempo, esses títulos autorizativos irem migrando para o interior da faixa, certo? Agora, um segundo momento de cartografia, que é importante nós sobrepormos esses processos minerários às unidades de conservação e às terras indígenas. Então, a gente consegue perceber no mapa da esquerda que há unidades de conservação, algumas unidades de conservação aqui, principalmente da calha norte do Rio Amazonas, que estão conflagradas pela presença tanto de requerimentos quanto de títulos autorizativos no interior do seu território, certo? Como é o caso aqui do Parque Nacional Montanha do Tumucumaque, que é a maior área protegida do Brasil, enfim, em outras unidades de conservação. Porém, são as terras indígenas os maiores alvos das grandes mineradoras e, portanto, desses requerimentos de pesquisa. Como aqui a terra indígena Yanomami, em Roraima, que tem boa parte do seu território sobreposta aos processos minerários, a terra indígena Raposa Serra do Sol também, a terra indígena Alto Rio Negro, aqui no Amazonas, a terra indígena Tumucumaque, todas elas alvos de requerimentos de pesquisa por essas grandes mineradoras. Agora a gente vai tentar entender algumas das estratégias, né, desses requerentes. A primeira grande estratégia que surgiu
ao analisarmos quem são esses principais requerentes, a gente pode perceber que é a estratégia que nós carinhosamente chamamos de guardar lugar. Ela se dá através daqueles requerimentos, né, principalmente requerimentos de pesquisa, onde o requerente detém a expectativa do direito de minerar. Ou seja, a primeira pessoa que protocola um processo minerário em determinada área, ela vai ter o direito de, possivelmente, se a flexibilização da mineração em faixa de fronteira ou em terra indígena acontecer, ela vai ser a primeira a ter o direito a pesquisar sobre aquela área. Então, eles visando a flexibilização da mineração, ocorre essa enxurrada de requerimentos para você conseguir a expectativa do direito de minerar, certo? O segundo grande movimento que nós conseguimos mapear é o movimento da presença de empresas juniores. É o caso, por exemplo, da mineração silvana, que aparece aqui entre os principais requerentes. A mineração silvana ela é vinculada ao grupo Santa Helena. E a gente chama essas empresas de empresas juniores por quê? Porque elas têm poucos requerimentos fora de terras indígenas e faixa de fronteira. Então, são empresas que buscam, através da autorização de pesquisa, com uma possível flexibilização, aumentarem seu capital social na Bolsa de Valores, com essas autorizações de pesquisa. Então, elas obedecem essa estratégia. Já uma grande terceira estratégia que nós conseguimos mapear também é a utilização de laranjas por gigantes do setor mineral, como é o caso aqui da gigante mineradora inglesa Anglo-American, que, para burlar aquelas legislações que eu falei lá no início, ela não poderia, por exemplo, conseguir um título autorizativo na faixa, ela tem participação em mineradoras como a mineração Tanagra e a mineração Itamaracá. Então, para burlar aquelas legislações, a Anglo-American protocola requerimentos não através do nome social dela, Anglo-American, e sim da mineração da Itamaracá e Tanagra, que obedecem aquelas legislações. É o caso também do banco canadense Forbes e Manhattan, que tem participação na Potássio do Brasil. Esse banco também tem participação em outras grandes mineradoras, como a Belo Sun, enfim. É importante a gente também citar a presença da Vale aqui, que reiteradamente diz que não está interessada em minerar na faixa de fronteira, nem em terras indígenas, mas que figura entre os principais requerentes de processos minerários na região escopo do nosso trabalho, certo? Então, a gente conseguiu perceber também a importância que o ouro tem para se minerar nessa região. O ouro representa 38% dos processos minerários ativos, ou seja, que ele ganha de lavada das outras substâncias. A gente conseguiu perceber, inclusive, um movimento de alta do preço do ouro por conta da pandemia de Covid-19, então, que acelerou a corrida tanto da mineração legal quanto da mineração ilegal, que atuam concomitantemente na Amazônia Internacional como um todo, e não é diferente na região nossa de escopo de trabalho, certo? A gente consegue perceber esse movimento de alta do preço do ouro aqui no gráfico à direita, e isso acelerou essa corrida para a exploração do ouro, tanto legal quanto ilegal na Amazônia, certo? Então, dessa forma, eu gostaria já de ir concluindo, levantando como a faixa de fronteira, portanto, surge como uma das novas fronteiras da exploração mineral, e esse movimento ganha notoriedade pelo ambiente político, nesse momento, estar favorável à flexibilização da mineração em terras indígenas, através do PL 191/2020, e também na faixa de fronteira, através do PL 1144. Além disso, a gente consegue perceber essa estratégia do neoextrativista, essa estratégia neoextrativista ultraliberal de sempre estar interessado em incorporar novos espaços para a exploração, seja mineral, seja, enfim. E como também a valorização do preço do ouro durante, inclusive, a pandemia de Covid-19, aqueceu o mercado legal, a gente conseguiu perceber esse movimento através dos processos minerários, e também do mercado ilegal, através dos garimpos, né, na Amazônia como um todo. Então, para fechar, a gente consegue perceber que, apesar do marco legal atualmente ser desfavorável, os requerentes, né, as grandes mineradoras, enfim, têm estratégias que permitem elas usar os territórios e, consequentemente, produzir impactos socioambientais sobre o território, principalmente também as populações envolvidas nessa questão. Então, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, e aqui estão algumas das referências que eu selecionei para essa apresentação de hoje.